Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do coração de Deus, mais uma vez estamos de volta. Que a graça e a paz de Cristo Jesus nos envolva ao longo deste novo dia que se chama hoje. Seja conosco a paz de Cristo, o nosso Salvador. Amém? E se Jesus não tivesse criado a igreja? Hoje vamos continuar a segunda parte, onde paramos ontem, falando que Jesus não é chamado de o Cristo por causa da igreja, mas a igreja é chamada de cristã por causa de Cristo. Assim, sem Cristo, a igreja não existiria. Quem contraria Cristo não é cristão, mas anticristo. Contrariando as ordens de Deus, nós podemos ver que a fonte de fé da igreja idólatra não é fé na palavra de Deus, no que Jesus e os apóstolos ensinaram, mas fé na tradição que o magistério da igreja inventou. Essa tradição é uma verdadeira máquina de fabricar deuses falsos que disputam o poder e a autoridade do trono de Deus. Deus diz, faça. Ela diz, não faça. Deus diz, não faça. Ela diz, faça. A igreja não tem esse poder. Isso é uma blasfêmia. É querer ser maior do que Deus. Não esqueça. Quem quis montar um altar maior que Deus, um trono acima do trono de Deus, foi o diabo. Está lá em Isaías 14:14. E não os apóstolos, muito menos Maria. Já que não acreditam no que Cristo e os apóstolos ensinaram na sua totalidade, criaram outras formas de fé. Não deveriam se intitular como Igreja Cristã Apostólica, mas somente Igreja Idólatra Romana, pois, ao invés de fazer conhecido a todas as nações o nome do Deus de Israel, que é Jesus, saem espalhando igrejas com os nomes dos deuses que são fabricados em Roma. A igreja, as imagens sendo canonizada pela fonte de fé da Igreja de Roma, e não pela fé nos escritos da palavra do Deus de Israel. É aprovado pela igreja, é desaprovado por Deus. Fica assim provado pela palavra de Deus que Deus proíbe cultuar as imagens. Se é para escolher entre Deus e a igreja, eu prefiro Deus que criou a igreja. Como diz Atos 5:29, Gálatas 1:10. A igreja não criou Deus, nem criou a fé. Ela foi criada por Jesus, não para salvar e nem para criar tradições de culto às imagens, ou outra tradição qualquer, mas tem um importante papel a cumprir. A igreja tem um importante papel a cumprir. É um objeto, é um projeto de Deus, sabe? Para anunciar as verdades da palavra de Deus pela Bíblia. Ajudar o homem a ter fé em Jesus Cristo. Só assim ele terá o reino de Deus. Não devemos viver sem igreja, ou melhor, sem ser igreja. Temos de congregar em uma, como igreja. Procure uma igreja que pregue e viva a doutrina de Cristo, o que os apóstolos ensinaram. Mas afaste-se de qualquer igreja que diz ser ela a salvadora, que tem um magistério ou um estatuto que troca a revelação da palavra de Deus pela tradição dos homens manipuladores, que faz de si mesma a sua fonte de fé, parecendo que criou Deus. Não, jamais troque a palavra de Deus por uma religião. Adore somente a Deus, em espírito e em verdade. Assim sendo, ficamos por aqui. Amanhã, se o bom Deus nos permitir novamente, estaremos de volta. Fica na paz,
Tenha um dia de vitória em Cristo Jesus. Amém.